Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, amados irmãos, estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos a Santíssima Palavra de Deus. E o texto para a reflexão de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. O tema de hoje, orgulho de ser chamado pelo nome de cristão. Você tem orgulho ou vergonha de ser chamado pelo nome de cristão? Vamos meditar esta palavra. Primeiro, nos versículos 19 e 20, vai falar que após a perseguição que houve no tempo de Estevão, este mártir que foi apedrejado porque pregava o Evangelho de Cristo, alguns cristãos ficaram dispersos e alguns discípulos, porém, eles não pararam de anunciar a Cristo. Tenho orgulho de ser cristão, porque o cristão não desiste de anunciar a Cristo, mesmo em meio à perseguição. Tenho orgulho de ser cristão, porque o cristão é guiado pela mão de Deus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor está sobre o cristão, guiando, protegendo e instruindo para que ele possa ganhar outros cristãos para Deus. A igreja de Antioquia estava crescendo em número de cristãos, em número de pessoas que anunciavam a Cristo. Quando a igreja de Jerusalém soube disso, enviou Barnabé para Antioquia. Barnabé foi até a cidade de Tarso encontrar-se com Saulo. E então os dois se reuniram e começaram a anunciar Jesus. O cristão é uma pessoa de bem. O cristão é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O cristão é uma pessoa cheia de fé. Isso está na palavra, versículo 24 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Falando sobre Barnabé, era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Assim uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Amados irmãos, tenho orgulho de ser cristão, porque o cristão forma novos cristãos. Versículo 25. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, achou e levou para Antioquia. Versículo 26. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristão. Este foi o texto lido. Então veja que Barnabé e Saulo instruíam e formavam novos cristãos. Aquele que tem orgulho de ser cristão, ele forma novos cristãos. Você é alguém que forma, que instrui novas pessoas para Cristo? Não esqueça que o nosso maior exemplo de cristão é e vai ser sempre Cristo. Porque Cristo, mesmo em meio à perseguição, ele não desistia de falar do reino de Deus. Porque Cristo era e é alguém de fé, guiado pela mão de Deus, é cheio do Espírito Santo, é uma pessoa de bem e é um cristão
que forma novos cristãos. E você, tem orgulho ou vergonha de ser cristão? Não tenha vergonha. Os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque se assemelhavam a Cristo. As pessoas, quando olham para você, será que elas reconhecem em você um cristão? Pense nisso. Quem sou eu? Quem eu demonstro ser para as pessoas? Acima de tudo, tenha orgulho de ser chamado pelo nome de cristão. Que o Espírito Santo possa lhe dar forças, que o Espírito Santo possa instruir você para ir mais além, para não desistir, para alegrar-se com esse nome de cristão, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a tempos tão difíceis. Não desista de ser quem você é. Alegre-se em ser chamado de cristão. Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.